Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. A nação rubro-negra está vivendo momentos de tensão e expectativa, um verdadeiro turbilhão de emoções que tomou conta de cada canto do Brasil e até fora dele, porque quando se fala de Flamengo, o mundo inteiro parece ouvir. Pedro, um dos jogadores mais queridos e discutidos nos últimos anos, decidiu quebrar o silêncio e finalmente falar sobre o seu futuro, um assunto que vinha sendo cercado de rumores e especulações nos bastidores do clube. O Flamengo, conhecido por sua pressão intensa dentro e fora de campo, agora se vê diante de um dilema complexo, porque perder um atacante com o impacto que Pedro tem significa abalar o equilíbrio do elenco e mexer com a estratégia que vinha sendo construída com tanto cuidado. A imprensa, os torcedores e os analistas não param de comentar cada palavra do atleta, tentando decifrar se a saída é iminente ou apenas um alerta de negociação, mas a sensação é clara. Algo grande está prestes a acontecer e o silêncio prolongado apenas alimenta o fogo dos boatos. Dentro do clube, a movimentação interna começou a ser intensa, reuniões discretas, contatos com agentes e até conversas preliminares com possíveis destinos, porque o mundo do futebol é rápido e cada decisão pode mudar o rumo de uma temporada inteira, e a torcida, por mais apaixonada que seja, sente o peso dessa indefinição de maneira única, quase palpável. O impacto da fala de Pedro vai muito além do campo, porque estamos falando de uma narrativa que mexe com identidade, com história, e com o coração de milhões de torcedores que seguem cada passo do Flamengo com fervor. A comunicação do jogador, cuidadosa e calculada, não deixa de ser estratégica, como quem deixa pistas para que cada comentário seja interpretado, especulado e viralizado. A internet, claro, não perdoa, e redes sociais explodiram com teorias, memes, análises táticas e debates acalorados, cada fã tentando adivinhar qual será o próximo capítulo desse verdadeiro enredo cinematográfico que se desenrola diante dos olhos de todos. Ao mesmo tempo, surge a questão do mercado. Clubes de ponta, nacionais e internacionais, já colocaram seus radares sobre Pedro, atentos a cada sinal, cada gesto, cada frase solta que possa indicar um passo adiante, uma negociação iminente ou mesmo uma recusa estratégica. É impossível separar o emocional do racional nesse contexto, porque o futebol, mais do que esporte, é paixão e identificação, e quando se trata do Flamengo, cada notícia ganha dimensões descomunais. Dentro desse cenário, a pressão sobre Pedro se intensifica, e a expectativa de uma definição faz a nação oscilar entre ansiedade, esperança e frustração, enquanto o jogador mantém o suspense como quem segura uma carta na manga, sabendo do poder que cada palavra sua tem sobre o destino de um gigante do futebol brasileiro. Os bastidores do Flamengo nunca estiveram tão movimentados. Desde a declaração de Pedro, a direção do clube entrou em estado de alerta máximo, avaliando alternativas, planejando cenários e tentando manter a calma diante de uma situação que pode alterar todo o planejamento do elenco e do marketing. A saída de um jogador dessa magnitude mexe com contratos, com patrocínios e com a estratégia de jogo, porque Pedro não é apenas um nome, mas uma peça central na engrenagem rubro-negra, capaz de decidir partidas, levantar a torcida e gerar receita de diversas formas. As especulações sobre o destino do atacante vão desde grandes clubes europeus, sempre ávidos por talentos brasileiros, até rivais nacionais, que enxergam na possibilidade de sua chegada uma oportunidade de impactar diretamente a narrativa do futebol local. Enquanto isso, Pedro mantém seu mistério, alimentando teorias e reforçando o clima de suspense, porque cada declaração sua é interpretada como pista ou alerta, e a torcida, dividida entre ansiedade e esperança, não consegue se desligar nem por um minuto dessa novela que parece não ter fim. É impressionante como um único jogador consegue movimentar tantas forças de forma simultânea, mostrando quanto o futebol brasileiro depende de figuras icônicas para manter sua grandiosidade e sua relevância no cenário mundial. O debate sobre o impacto da saída de Pedro se estende até os comentaristas e especialistas, que tentam analisar os reflexos de tal decisão dentro do time. Muitos questionam como o Flamengo poderá se reorganizar, quais peças seriam necessárias para substituir o atacante, e se haverá impacto na química do elenco, já que Pedro não é apenas um finalizador, mas também um líder dentro do grupo, influenciando treinos, decisões táticas e o espírito coletivo.
Cada gesto do jogador passa a ser minuciosamente observado, cada interação com colegas de time ou com a imprensa é interpretada como sinal, e a imprensa esportiva nacional e internacional se encarrega de transformar cada detalhe em manchete ou humor, ampliando ainda mais a sensação de expectativa. Torcedores mais apaixonados sentem como se a própria vida estivesse ligada ao futuro do atacante, transformando a simples decisão de um contrato em uma narrativa épica, cheia de tensão, drama e, sobretudo, paixão, porque no Flamengo, como se sabe, não existem meias medidas, ou se vibra intensamente ou se sofre intensamente, e a fala de Pedro só reforça essa intensidade, criando um momento único de engajamento coletivo em torno de um único jogador que se tornou símbolo e referência dentro de um dos maiores clubes do país. O clima de suspense é reforçado pelas redes sociais, que se transformam em termômetro da opinião da nação. Hashtags, vídeos, comentários e especulações se multiplicam a cada hora, e cada nova postagem é rapidamente interpretada como pista ou confirmação. O impacto da fala de Pedro se espalha como fogo em palha seca, atingindo não apenas os torcedores mais fiéis, mas também admiradores do futebol em geral, curiosos sobre os rumos que um talento dessa magnitude pode tomar. Os debates vão desde discussões sobre estratégia de mercado até considerações emocionais, porque no fundo, todos sabem que perder Pedro seria mais do que apenas trocar um jogador. Seria mexer com o coração rubro-negro e alterar a narrativa de uma equipe que vinha se consolidando como gigante dentro e fora do país. Cada movimento do atacante, seja dentro do campo ou fora dele, é agora avaliado sob múltiplas lentes, e a sensação é de que estamos apenas no início de uma história que promete repercussão nacional e internacional, misturando drama, especulação e paixão em doses iguais, mantendo a torcida em alerta total e aguardando com ansiedade o próximo capítulo dessa verdadeira novela do futebol brasileiro. Enquanto a imprensa tenta compor cenários possíveis, Pedro segue com sua postura enigmática, alimentando a especulação e mantendo a atenção voltada para cada detalhe do seu dia a dia. O mistério que cerca seu destino tem gerado debates acalorados sobre a melhor estratégia do Flamengo, se segura o jogador, se prepara para negociar, ou se aproveita o momento para renovar e fortalecer a relação com ele de forma definitiva. Cada decisão tomada por dirigentes e pelo próprio atleta é interpretada como pista, aumentando a pressão sobre todos os envolvidos e transformando cada reunião, cada viagem ou cada entrevista em potencial notícia, porque o futebol não vive apenas de jogos, mas de narrativas, expectativas e histórias que capturam a imaginação da torcida. É nesse clima de tensão e expectativa que a nação rubro-negra se encontra, dividida entre esperança, preocupação e paixão, observando cada movimento de Pedro como se fosse um capítulo decisivo de um enredo que envolve tradição, emoção e a possibilidade real de uma mudança que pode transformar o clube, seu elenco e o próprio futebol brasileiro de uma maneira profunda, impactante e inesquecível. As conversas nos bastidores do futebol brasileiro nunca foram tão intensas como agora, porque a fala de Pedro detonou uma série de especulações que envolvem não apenas o Flamengo, mas também o mercado internacional, clubes rivais e até investidores que observam cada detalhe com atenção absoluta. O nome do atacante passou a ser comentado em cada esquina, nas redes sociais, nos programas esportivos e até em conversas informais entre torcedores, como se todos estivessem participando de uma investigação clandestina para descobrir o que realmente está acontecendo. Cada gesto do jogador, seja um treino mais discreto ou uma postagem nas redes sociais, é interpretado como indício de algo maior, e a pressão se transforma em uma narrativa coletiva que envolve paixão, expectativa e uma ansiedade quase palpável. Dentro do Flamengo, a diretoria se vê em uma posição delicada, porque manter Pedro é crucial, mas entender suas intenções e negociar de forma estratégica é ainda mais importante, já que o mercado não espera, os rivais não descansam. E cada decisão tomada agora pode impactar não apenas a temporada atual, mas o futuro do clube por anos, gerando uma tensão que mistura drama, especulação e emoção em doses gigantescas que só a nação rubro-negra é capaz de sentir com tanta intensidade e dedicação. Como se cada respiração estivesse ligada ao destino do jogador. A repercussão das palavras de Pedro é tão intensa que analistas, comentaristas e ex-jogadores passaram a discutir teorias de todos os tipos, criando cenários alternativos que vão desde uma negociação internacional secreta até uma possível permanência estratégica que ainda não foi formalizada. Cada análise é debatida, comentada e reinterpretada, enquanto a torcida observa atentamente,
tentando encontrar pistas que confirmem suas esperanças ou seus medos. Há quem diga que a saída do atacante seria um impacto irreversível, capaz de mudar completamente a dinâmica ofensiva do Flamengo, enquanto outros acreditam que uma possível transferência poderia abrir portas para negociações ainda maiores e reforços de impacto. Entre contratos, cláusulas, agentes e rumores de bastidores, o futebol se mostra como um grande xadrez, e Pedro, nesse tabuleiro, aparece como peça central que pode redefinir estratégias, alterar expectativas e provocar discussões acaloradas entre torcedores e especialistas. Cada movimento é minuciosamente observado, cada palavra é interpretada, e a ansiedade coletiva aumenta, porque no Brasil, quando se fala de Flamengo e de um jogador de destaque, cada detalhe se transforma em notícia, boato e discussão apaixonada, criando um cenário de suspense quase cinematográfico que prende a atenção de todos e faz cada torcedor sentir-se parte de uma história que está sendo escrita em tempo real. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Os rumores sobre possíveis destinos de Pedro seguem se multiplicando de maneira avassaladora, envolvendo clubes da Europa, concorrentes nacionais e até projetos que buscam transformar sua saída em um evento de grande repercussão midiática. Cada clube interessado observa não apenas o desempenho em campo, mas também a postura fora dele, avaliando liderança, carisma, engajamento com a torcida e capacidade de influência dentro do vestiário. Porque esses fatores determinam se uma contratação terá impacto imediato ou se será apenas mais um investimento. A torcida, enquanto isso, se divide entre esperança e frustração, torcendo para que Pedro permaneça e continue escrevendo sua história no Flamengo, mas também compreendendo que a realidade do mercado de futebol é implacável, e que grandes jogadores sempre despertam interesse de clubes com capacidade de oferecer oportunidades únicas, financeiras e esportivas. As discussões em programas esportivos, blogs e redes sociais se tornam intensas, cada opinião gera debates apaixonados, e cada movimento do atacante é transformado em conteúdo, análise ou teoria, como se estivéssemos acompanhando um grande thriller, cheio de suspense, tensão e emoções extremas, no qual Pedro é protagonista absoluto, e o Flamengo, coadjuvante, encara um dilema que pode redefinir seu futuro dentro e fora de campo de maneira profunda e impactante. Dentro do Flamengo, a gestão do clube passa a atuar de forma estratégica, ponderando riscos, avaliando cenários e planejando soluções que mantenham a competitividade da equipe sem perder a identificação com a torcida. As reuniões internas, discretas, mas intensas, analisam cada detalhe do contrato de Pedro, possíveis cláusulas de saída, estratégias de renovação e até alternativas emergenciais caso a transferência se concretize. É um processo delicado, porque envolve não apenas questões esportivas, mas também marketing, imagem e relações públicas, já que a saída de um jogador de destaque é capaz de gerar repercussão nacional e internacional, e qualquer passo em falso pode desencadear críticas, boatos e especulações ainda maiores. Enquanto isso, Pedro mantém seu mistério, reforçando o suspense, e cada interação com jornalistas ou postagens em redes sociais é observada como pista ou alerta, mantendo a nação rubro-negra em alerta máximo. A ansiedade coletiva é quase palpável, e o clima de expectativa transforma cada comentário, gesto ou notícia em tema de debate, criando uma sensação de que estamos assistindo ao desenrolar de um grande enredo que envolve emoção, estratégia e paixão intensa, característica única do Flamengo e de seus torcedores, que vivem cada capítulo como se fosse decisivo e histórico. O burburinho não para de crescer, e cada dia sem definição aumenta a intensidade das especulações. A imprensa e os torcedores buscam sinais em treinamentos, entrevistas e redes sociais, como se cada detalhe pudesse confirmar ou negar uma saída iminente. As teorias vão desde negociações europeias secretas até ajustes internos dentro do Flamengo que poderiam manter Pedro, mas sempre deixando margem para o suspense. É impressionante observar como um único jogador consegue mobilizar tantas forças de forma simultânea, criando uma narrativa que mistura drama, expectativa e emoção, impactando não apenas o clube, mas todo o universo do futebol brasileiro. Cada conversa, cada rumor, cada comentário da torcida se transforma em notícia, e a própria fala de Pedro, mesmo cuidadosa, ganha a dimensão de evento nacional. A tensão se intensifica a cada hora, e o clima de incerteza é quase palpável,
Porque todos sabem que a decisão dele não afetará apenas resultados de campo, mas também a percepção do clube, sua estratégia de mercado e a paixão da torcida, deixando claro que estamos diante de uma verdadeira novela esportiva que promete repercussão por muito tempo, enquanto Pedro continua mantendo todos na expectativa, como se dominasse o tempo e a narrativa. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!